eu, enquanto... eu gosto de uma palavra em inglês que se diz assim, healer, né? Que é aquela pessoa que orienta para que o outro se cure, né? Que é isso que a gente faz uma orientação e a outra pessoa, quer dizer, a pessoa que recebe a orientação, é que, na verdade, é capaz de se autocurar, porque não existe outra cura a não ser a autocura. Mas eu acredito que a gente, enquanto, vamos dizer, vamos fazer a substituição da palavra healer por uma palavra brasileira que é o terapeuta, né? Para mim, o terapeuta, todos nós somos terapeutas em alguma medida que a gente está trabalhando para o bem do outro, para fazer o outro melhorar. Então, nas terapias em geral, e quando eu faço uma orientação terapêutica, hoje eu trabalho com a parte acadêmica, e aí tem as pós-graduações, e faço com que os profissionais da área de saúde, né, aprendam em cima da minha experiência, né? Eu até gosto muito da visão que se tem moderna, de que a gente vai aproveita a experiência do outro, então é como se fosse assim, ter os seus mentores, né? E eu até me considero uma mentora hoje, dentro da proposta integrativa das terapias quânticas, que é exatamente isso que você estava falando no início. O que na verdade eu fiz? Eu fui atrás de mais conhecimento, eu fiz um curso muito completo, muito longo na International Quantum University, nos Estados Unidos. Terminei o doutorado e já eu ingressei, fiz praticamente junto um pós-doutorado, estou agora na fase de defender minha tese, e a minha tese é em cima de radiestesia científica, porque eu não gosto de coisa pouca, como eu digo, né? Eu gosto de poder dar o fundamento científico real dentro da física quântica para as terapias quânticas. A constelação é algo que me apaixona, apesar de eu não ser consteladora, quem sabe um dia eu vou ser sua aluna, mas eu acho maravilhoso. Por quê? Porque ela realmente, dentro da proposta que a gente tem do holístico, do todo, de fazer a pessoa entrar numa vibração de saúde, a constelação, para mim, ela é quase que fundamental. Por quê? Porque ela vai libertar essa pessoa das amarras das vibrações de padrão vibracional da família. Então, quando você consegue se libertar dessas amarras, quando você consegue resolver problemas que você nem sabe que tem, que essa é a melhor parte, né? A gente tem muita coisa que está enterrada que a gente não sabe. Então, essa proposta que a gente tem, né, de fazer a libertação da pessoa e melhorar o padrão do sistema familiar dessa pessoa, eu acho que é fundamental para todas as pessoas que querem progredir, tanto na área pessoal, profissional, mas eu acredito muito que também e principalmente na área das pessoas que estão com alguma doença, sabe? Apesar da constelação não ser bem uma terapia, eu acredito que quase que fundamental para uma pessoa que tenha uma doença grave, importante, crônica e autoimune, essas degenerativas, eu acredito que seja assim fundamental. Então, ela serve desde para fazer você crescer como pessoa, te libertar para você ser mais você, mas também ela é fundamental na parte da saúde, no sentido de permitir que a pessoa se cure. Eu não sei se você também encara dessa forma, mas eu encaro assim a constelação. E eu fiquei muito feliz quando a gente fez daquele curso que você me convidou para dar o fundamento científico na física quântica para a constelação. Eu gostei demais. A gente fez ao vivo, até eu gravei, mas sumiu na nuvem, né? Deve ter uma razão para isso, deve ser porque eu tenho que gravar a escola de novo. Pois é, exatamente tudo o que você falou é o que eu acho mesmo. A constelação, ela não cura, né? Não é uma proposta de curar a pessoa. Exato. Não é mágica, né? Não é milagrosa, nem nada. O que ela proporciona é uma visão que a pessoa adquire sobre as situações da sua vida, que tudo tem uma causa. Ela não é vítima de nada. E também
ela não pode julgar ninguém, porque ela não sabe da vida do outro, né? Muitas pessoas julgam seus pais, porque acham que os pais não lhe deram aquilo que essa pessoa queria mais e mais, ou então o pai era alcoólatra, tem vergonha do pai, e acusa, e uma série de coisas, né? As meninas geralmente têm também discussões com a mãe. Então, o que acontece? A constelação vai mostrar a justa causa do pai, a justa causa da mãe, por que eles agiram desse jeito, eles não sabiam fazer diferente. Naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje, as facilidades de hoje, né? Tudo isso. Então, quando o cliente ele consegue enxergar isto, aceitar e parar de julgar, aí sim vai fazer uma transformação interior, né? E é o que a sua proposta de ser mentora das pessoas que precisam de uma ajuda para recuperar a saúde. E quando a gente está nesse processo de vítima ou de acusação do outro, né? E tem dificuldades de aceitar a fonte da nossa vida, que são nossos pais, a gente adoece. Não é isso? Sim, e aí, a vida emperra no sentido geral, não apenas da saúde, não é, Vera? A gente vê que as pessoas, elas começam a repetir comportamento, escolhendo companheiros errados, porque entram em vibrações ruins. E é talvez assim a libertação que dá esse conhecimento, ele é fundamental para mudar a crença das pessoas. Eu acho que é isso que é tão interessante, importante dentro da proposta da constelação. Porque a gente hoje fala muito das crenças limitantes e de várias formas que você tem para que essas crenças realmente se modifiquem, mas a gente tem que entender que não é assim num passe de... porque existe toda uma espécie de cristalização das crenças, porque a gente, quando nasce, a gente nasce aberto a receber os programas, né, que são colocados no momento em que você vai vivendo naquela família, naquele ambiente, naquela escola. Então, você vai recebendo isso até o momento que você começa a ter a crítica e saber se isso serve ou não. Mas tudo aquilo que ficou, que inclusive vem transgeracional, ele está cristalizado. E aí as pessoas falam em mudança de crença, assim, como se, não, mas então você repete 10 vezes na frente do espelho e muda a crença. Não! Às vezes a crença é tão encruada que você precisa de movimentos maiores. E eu acho que a constelação, ela entra nessa forma de vamos dizer assim, descaramelizar. Eu gosto de usar essa palavra quando eu falo de artéria, mas eu acho que na situação que a gente está falando é exatamente o que acontece. A gente tem que descaramelizar ou descristalizar ou quebrar esses cristais que estão segurando crenças que a pessoa, às vezes, até herdou mesmo, heranças transgeracionais. E que isso fica. E no momento que você faz uma constelação, desde que você foque naquilo que é importante para você, isso se mostra. E às vezes, inclusive, na hora a pessoa já sente, parece que faz aquele, agora entendi por que isso acontece. Claro que nem sempre é uma constelação que vai resolver, né, Vera? A gente, às vezes, precisa fazer várias constelações, porque, às vezes, a pessoa tem uma percepção que o que incomoda é uma coisa, constela, mas não era aquilo, era outra. Então, você tem que fazer uma constelação para outra coisa. E eu interpreto isso como sempre muito benéfico. Eu acredito assim que pessoas que têm doenças graves, pessoas que têm traumas conhecidos, essas deveriam fazer sempre. E as outras pessoas, elas deveriam olhar para a sua vida, né? Uma das coisas que eu tenho comentado com as pessoas e que eu leio muito em cima
Bruce Lipton, por exemplo, que eu gosto muito da parte que ele fala das crenças, ele diz assim, ó, como é que eu sei que eu preciso mudar as minhas crenças? Simples. Olha para a sua vida o que aconteceu nos últimos 5 anos ou 10 anos. E as crenças estão lá, é impressionante. É só você olhar para o que acontece para você e como que você reagiu ao que aconteceu, e está lá a crença. Você só tem que abrir a mente para aceitar. E aí tomar uma atitude para mudar. Que talvez seja o mais difícil, é a pessoa se dar conta e tomar a atitude. Porque aí tem que sair da zona de conforto. E aí tem o que você falou, parar de se vitimizar. Tem que chegar e dizer assim, tá bom, eu vou assumir essa responsabilidade. Eu não tenho culpa, mas sou responsável. Não é verdade? E aí eu acho que entra. E agora eu vou te dizer uma coisa aqui publicamente, porque sabe que eu gosto muito do teu trabalho, eu vou te dizer publicamente, eu já fiz constelações de vários jeitos antes de te conhecer, né? Eu aprendi muito com você, e até você me deu 2 livros maravilhosos que eu amei ter lido, e eu não me senti tão. Como é que eu vou te dizer? Não, talvez a palavra que eu ia usar não está certa, mas eu vou dizer assim: no momento que você me apresentou a constelação com os bonecos, na forma que você desenvolveu, porque eu vejo que aquilo, que esse método que você usa é um método que você teve um insight, porque tudo é assim, né? A gente capta no campo a informação, mas você desenvolveu um método de trabalho. E eu acredito, conhecendo várias coisas que eu já vi, eu acredito muito que a forma com que você trabalha e ensina os seus alunos a fazer é a forma mais lógica e mais fácil de verificação dentro da física quântica. Por quê? Porque você está, na verdade, criando um campo onde as figuras do campo não interferem com o campo. E por que eu acho isso importante? Porque toda vez que a gente tiver uma constelação com pessoas, por mais que essas pessoas não saibam quem está constelando não entenda nada do que está acontecendo e está lá só de alegre, como a gente diz, ela continua tendo a sua característica como pessoa, a sua assinatura e a sua energia. E a gente pede, claro, para as pessoas num campo dizer assim, não, você limpe a sua mente. Mas, Vera, quanto tempo leva para aprender a limpar uma mente? Muito tempo, muitos anos, muitos anos. Como é que alguém que viu isso chega lá de alegre, entra num campo e vai limpar a mente à toa? Então, eu acredito mesmo nisso que eu estou te falando, porque eu já estive em outros ambientes e isso sempre me chamou a atenção. Então, eu acredito assim, ó, que esta forma com que você faz, onde você coloca no campo, eu não sei se todos que estão nos ouvindo conhecem, de repente você tem um campo aí para mostrar com os bonecos? Tenho, claro, sempre tenho. Então, depois você mostra, tá? Porque eu quero que as pessoas tenham essa visão, que é a minha visão. Você tem o campo e você tem tudo que está ali é inanimado, ou seja, não tem vida. Então, a vibração daquilo ali é a vibração colapsada da matéria pura, ok? Aí, chega a Vera, ou quem está fazendo, que você ensinou a fazer, porque eu sei que o pessoal aprende bem com você. E no momento que você está com o campo e está com a pessoa que vai constelar na tua frente, Vera, eu interpreto da seguinte forma. Naquele momento, você monta o campo, que é o campo da outra, não é o teu. É o campo da pessoa que está contelando. E aí, por que é isso que acontece? Por causa da intenção. Porque tudo que acontece, ele acontece num nível sutil de informação, mas ele tem que ter a intenção. Se você não dá intenção à energia, ela não forma onda. Então,
sentou com o cliente, que pode estar, que nem quando você constelou comigo para o meu neto aquela vez lá, que foi, né, 12 mil quilômetros de diferença, né, entre nós. Era como se eu estivesse lá naquele campo na hora. Por quê? Por causa do emaranhamento quântico. Porque, então, criou o campo e aquele campo ele está com a informação da intenção da pessoa que está constelando. Então, não importa onde a pessoa está, do cliente. Não importa onde a pessoa está. Por isso que eu vejo que fazer isso online é exatamente igual a fazer isso ao vivo e a cores. Por quê? Não existe distância quando você está emaranhado. E aí, o que é o emaranhamento? Que as pessoas tanto me perguntam, né? O que é esse emaranhamento que você fala, né? Eu e todo mundo que fala de física quântica. Na verdade, é uma forma de explicação utilizando a ideia mais antiga, que é da década de 80, de Alan Aspect, que é um grande cientista que provou que quando você cria no caso, ele pegou 2 átomos de cálcio e depois separou eles. Criou no laboratório e separou. Botou numa outra ilha, lá nas Ilhas Canárias, 156 quilômetros de diferença, e quando ele estimulava um dos átomos com luz, o outro respondia exatamente igual. Ou seja, os átomos estavam separados, um recebia informação e o outro não, e o que não recebia, respondia como se estivesse recebendo informação. Isso é a prova de que nunca eles se separaram. É aí que é a maravilha do universo. E é aí que entra o universo holográfico, que é uma outra forma de você explicar essa visão, né, que é a visão do tudo que está junto, mesmo separado, continua junto, porque mantém a informação, né? E a informação é imediata, mais rápida que a luz. Mas a explicação de Karl Pribram é um neurocientista, que, inclusive ele foi indicado para Oscar, ele não ganhou, mas ele foi indicado, e ele foi o mentor, já que nós somos mentor, de um grande neurocientista brasileiro, se chama Francisco de Biasi, que eu tive a honra de conhecê-lo e é uma pessoa maravilhosa. O Francisco de Biasi escreveu um livro junto com o Karl Pribram, que é em cima da consciência holográfica. E eles, os dois, nesse livro, mostram que como o universo é formado de informação, e hoje nós temos certeza disso, cada pedacinho, né, qualquer pedaço do universo tem a informação do todo. Então, se tudo tem a informação do todo, é óbvio que o todo está contido no pedaço. Então, quando você sabe que cada pedacinho tem a informação de tudo, quando você junta tudo, você tem muito mais do que o todo. Você tem o todo e uma informação energética maior. Aí, vamos lá, o que isso importa? Isso importa porque no momento que você faz o campo quântico, onde você pôs a intenção, e essa intenção está com os bonecos que, lembrando de novo, não estão interferindo nesse campo, porque eles não têm consciência, a consciência está na pessoa que está ali representando, né? Então, o cliente é que tem a consciência. Então, é o cliente que está com a informação no campo. Isso me deixa muito feliz quando eu vejo o que acontece nesse campo com os bonecos. Porque eu tenho certeza que o que está ali é a representação da onda que está sendo entendida, porque está sendo mostrada pelo que está acontecendo com os bonecos. Então, quando você coloca o dedo, ou qualquer um que bote o dedo dentro desse campo, né, e que esteja com a intenção de ser o caminho da energia, vai fazer com que esse boneco, através do movimento deste campo, funcione.
Então, a forma com que o boneco vai se mostrar ali, e eu já vi coisas maravilhosas, né? Inclusive, não só caminhar, né? O boneco derruba o outro, o boneco sapateia, quer dizer, mostra sentimentos, mostra personalidade. E isso veio da onde? De uma coisa muito simples que a gente tem que entender, que é a informação que está nesse campo é uma representação holográfica. Do quê? Do padrão energético do cliente, que é o padrão que ele carrega com tudo que ele traz junto. Não sei se ficou claro, mas a minha explicação é essa. É que esse assunto ele é muito complicado e não é fácil de entender, né? A gente precisa estar preparado para entender tudo isso. E eu dei uma conferência, foi antes de ontem, para o Instituto Militão, que é de Fortaleza. Eles têm um curso de pós-graduação em constelação familiar, e eu e a Andréia somos do corpo docente desse curso. E eu fui entrevistada pelo casal, donos do Instituto, para falar sobre campos mórficos, né? E eu dei toda a explicação de campos mórficos, campos morfogenéticos e tal. E uma das pessoas fez a pergunta: como é que no campo da constelação chegam as informações específicas relacionadas à questão do cliente, né? Então, veja, existe um campo de informação do inconsciente familiar do cliente, onde toda a história dos seus antepassados está lá gravada, né? Todas as informações. E como é que exatamente é feita a seleção ou o funil, vamos dizer assim, entre todas as informações, como se faz um funil daquele assunto específico que vai trazer uma luz na questão do cliente. É isso que você está falando, é do holograma, né? Eu até citei o holograma, mas quem não sabe quem é o holograma, quem ouviu falar, mas não entende direito, fica confuso com isso. Tem que estudar. Tem que estudar, né? As pessoas têm que estudar. E elas têm que estudar de uma forma mais profunda do que hoje as coisas acontecem. O que eu vejo hoje é uma quantidade muito grande de informação disponível, mas muito superficial. Então, as pessoas têm que entender que para você ter um conhecimento, você tem que fazer primeiro uma base e depois tem que botar as camadas em cima. Eu vejo o conhecimento, a educação dentro dessa proposta que a gente tem, que é uma educação que mude a vida da pessoa, que é uma educação de mudanças, né? Porque não adianta só ter o conhecimento e não usar. A gente tem que ter uma forma de utilizar esse conhecimento que beneficia a si mesmo e as pessoas na sua volta. Então, o que eu vejo é que as pessoas elas têm dificuldade em aprofundar o conhecimento para fazer a sedimentação. Então, fica muito superficial. E aí você tem muita coisa na tua volta. Por isso que eu tenho falado para os meus alunos e para as pessoas que me acompanham, assim, ó, estude muito e aprenda bem uma coisa. Depois que você sabe bem aquilo, tem experiência, sabe como é que funciona, sabe como é que é, qual é a ação, né? Que nem... Aí você vai aprender outra. Porque senão você aprende uma coisa aqui, uma ali, uma lá, e não sabe nenhuma direito. E aí eles botam lá os cartões de visita, né? Que eu até já critiquei alguns, as pessoas sabem. Pega o cartão de visita e tem 10 coisas escritas. Ah, eu sou terapeuta disso, daquilo, daquilo, daquilo. E eu sempre que eu olho aqueles 10, eu fico pensando qual deles que realmente ele sabe fazer. Pode ser que saiba os 10. Acredito que tem pessoas que sabem 30 terapias maravilhosamente bem. Mas a gente tem que ter o cuidado
de saber, de usar, de profundamente entender e de saber que aquilo está fazendo a diferença na vida do outro, para daí aprender o outro, né? E eu acho que esse é um problema grande que nós temos com a facilidade da informação, que ela é muita informação pouco profunda. Por isso que as pessoas não sabem, elas não sabem, elas não conseguem entender tudo que a gente diz, porque não tem a base, não tem o sentimento da coisa. Não é verdade? Então, é isso aí. No meu site, que é institutoverabassoy.com.br, né? Tem lá uns artigos que eu escrevi já há tempos atrás, falando do holograma. Eu falo sobre holograma e também falo que a nossa mente ela não está no cérebro, né? A mente é energia. Então, desde lá dos antigos egípcios e tal, que sempre foram procurando, através das lobotomias e dissecação de cadáver, olhando dentro do cérebro, para procurar o lugar onde está a mente, nunca ela foi encontrada e nunca será encontrada. Por quê? Porque ela não é matéria, né? Exato. A gente sabe que a matéria é energia, mas é energia condensada. Isso. E essa energia condensada, que é a mente, ela não está dentro do cérebro, ela está no nosso campo de energia, que hoje todo mundo conhece com a palavra aura, né? Quando a gente fala aura, as pessoas entendem o que é. Ou a gente pode chamar de biocampo, que é como chama o Fritz Albert Popp, né? Ele deu o nome de biocampo, porque é uma forma científica de dizer, né? Que é um campo de energia que pode, inclusive, ser visualizado, como é o caso, né, que a gente considera a aura isso, mas, na verdade, o biocampo, ele engloba todos os campos de energia que estão relacionados àquela pessoa. E no biocampo também está o campo transgeracional. Ele está ali presente. Então, ele não está só lá fora, no espaço sideral, né? Em algum lugar da atmosfera. Não, ele está também, ele está por aí também, mas ele está dentro de nós e fora de nós. Porque a energia, ela permeia o nosso interno e o externo do corpo físico, através dos chakras, não é? Então, essa energia, ela contém as informações do nosso sistema familiar. E eu tenho a impressão que se eu falo campo morfogenético, ele está em nós, muita gente vai achar que eu sou louca, que eu não estou inventando coisa, porque não compreende isso. É verdade. Então, eu evito de falar isso e estou adorando que você está trazendo essa informação, né? Não está partindo de mim. Eu acredito que as pessoas precisavam realmente ter um pouco mais de noção dessa história dos campos morfogenéticos. Nós temos aí os livros de Rupert Sheldrake e nós temos um livro maravilhoso que se chama O Médico Quântico, de Amit Goswami, que, aliás, é uma gracinha. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, e várias vezes a gente deu palestras nos congressos, eu dando palestra, ele também, então foi muito legal, e ele foi meu professor, né, no meu doutorado aí no International Quantum University. Mas o Amit Goswami, ele consegue colocar no livro Médico Quântico uma explicação fantástica dos níveis de energia da causação descendente, como ele diz, que é de onde que veio o corpo físico do ser humano. Porque, às vezes, a pessoa, como só enxerga e toca no corpo físico, ela pensa que a gente começou por ali, né? Mas, na verdade, a gente não está aqui, a gente não começa pelo corpo físico. Ele chama de causação descendente, por quê? Porque nós começamos a ser formados no campo maior do universo, que é a energia criadora de tudo, que é a energia que criou o universo, né?
que a gente pode dar o nome que quiser. Eu gosto de chamar de Deus, mas pode chamar de outra coisa se quiser. Mas olha só, essa energia criadora de tudo, ela vai ter vários níveis de energia para chegar no corpo físico. Então, da energia, da consciência universal, que seria essa energia inteligente criadora de tudo, tem que sair um campo de energia que tem que ser igual para todo ser humano. Por quê? Porque é neste campo que está a informação de fazer o ser humano. E aí nós precisamos de uma receita para isso. E este campo, o Amit Goswami, apesar de a gente ter isso em várias civilizações, isso está descrito em várias formas dos ancestrais, inclusive, neste campo, que ele chamou de corpo supramental, né? É onde você tem os arquétipos, a racionalidade, a razão e a definição geral do ser humano. E aí, o que eu acho interessante é que é um campo de energia para o ser humano, mas que existe uma possibilidade de todo mundo acessar. E olha que legal isso, né? O Rupert Sheldrake, ele se mostra dentro da mesma proposta, porque ele fala o quê? Que cada espécie de animal, por exemplo, tem um campo de energia que é o campo da informação geral. Tanto que os pássaros migratórios, eles migram sem nunca ter ido naquele lugar e encontram o lugar que precisa. E essa informação está em algum lugar que é no campo. Então, quando você junta a informação dos campos morfogenéticos, né, do Rupert Sheldrake, você entende que nesse campo geral, que seria o nosso corpo suplemental, onde todo mundo tem o acesso para isso, e que a gente vai individualizar no significado de cada um, que é o nosso corpo mental, onde se forma a mente, que seria a primeira diferenciação do ser humano. E daí você vai ter que condensar a energia, que é a tua energia vital e o teu corpo vital, onde Rupert Sheldrake fala que é lá que estaria o campo morfogenético, ou seja, onde estaria a informação genética pessoal, porque a geral está lá no outro campo, né? Todo mundo tem igual, 99% do nosso genoma é igual. Isso é uma coisa tão importante e parece que só eu que falo, eu não vejo os outros falarem, né? Mas nós somos tudo igual mesmo, tudo somos, né, irmãos, como diz. E aí, no nosso corpo vital, que é onde está o campo morfogenético, pensando na forma, morfoforma, tirando essa forma da expressão gênica daquele gene específico. Então, olha que coisa maravilhosa quando você junta as informações. Porque aí você tem esse campo morfogenético no corpo vital, que é onde você tem mais energia de criar vida, e você colapsa a matéria a partir dele. Que é o momento que é a escolha, né? A escolha é essa, esse colapso. E aí é que você tem o corpo físico. E aí, quando você entende as camadas de energia que tem, fica mais fácil a gente conseguir identificar que nós somos seres de luz mesmo, somos seres de energia, né? Talvez essa seja uma forma. Agora, lá, o que acontece no campo dos bonecos? É muito simples. Para mim, pelo menos, eu vejo isso de uma forma simples. Aquele campo, ele está representando de uma forma material, porque os bonecos são matéria, mas que recebem a informação do campo que está naquele cliente. E quando você vê que o campo morfogenético tem a informação lá de pai e mãe, e se você vai para trás, a informação da família inteira, fica também fácil de entender. Como que essa energia veio do tataravô, da tataravó? Está lá, porque está lá naquele campo morfogenético. Porque da onde que saiu essa composição genética? Foi transgeracional, foi vindo de geração em geração. Mas nós somos o resultado de todos os que vieram antes de nós, não é verdade? Então a informação está aí. Ficou mais claro?
Além da informação genética, também tem a informação epigenética, né? Com Que vem certeza. junto. Ela vem junto nesse campo. Ela vem junto e ela se mantém. E a ciência já provou que pelo menos 3 gerações ela se mantém íntegra, quer dizer, a informação epigenética, que é o que vai determinar a expressão gênica, ela já está determinada em 3 gerações. Isso em pesquisa de laboratório. Eu acredito que ela é infinita, não é só 3 gerações. Ela vem se mantendo. O que pode e acontece é que, como ela é uma informação energética e não colapsa na matéria, ela só é usada como expressão gênica, essa informação epigenética é a que pode ser mudada. É esta que nós mudamos na hora que nós queremos mudar uma continuidade de padrão energético. A gente muda essa. Porque o gene não muda, né? O nosso DNA, ele não muda, ele permanece o mesmo. O que muda exatamente é essa informação que vem pela epigenética. E o campo na hora de fazer a constelação, ele consegue acessar tudo isso. E aí é aí que dá a troca rápida, que tem muitas pessoas que têm essa é como se caísse, né? Assim, parece que bateu a cabeça, né? E aprendeu aquilo. É nesse momento, quando você consegue trocar a informação epigenética, porque essa é uma informação que pode ser trocada como se troca uma crença. Pode ser imediato. Sim. Eu vou te falar uma coisa. Você disse que você acredita que vai além de 3 gerações. E eu digo para você, eu já provei que vai além mesmo com os bonecos. Olha, pode as pessoas acharem muito estranho, mas mesmo com os bonecos, eu já fiz constelação que a gente foi para a Idade Média. O que aconteceu com gerações, né, naquela Idade Média, coisas muito sérias que aconteceram lá, pessoas que foram queimadas vivas, outra que teve o olho queimado com óleo quente, né? Sim. Foi feito constelação com bonecos e a gente chegou lá. É incrível, mas a informação vem. E a gente não viaja na maionese, como dizem. A gente não inventa nada. Você é prova disso, que todas as constelações que eu fiz com você, o que foi visto no campo, não teve nem a minha interferência. Não tem a interferência da mente dos bonecos, porque os bonecos não têm mente. Eles não têm intenção, eles recebem apenas a informação e através dos meus dedos, porque eu também recebo informação, quando eu tenho a intenção de entrar em contato com o sistema familiar do cliente, eu passo a receber as informações e eu viro um canal energético, né? E essa energia que sai da ponta dos meus dedos que movimenta os bonecos. Então, veja, eu não sei o que eles vão mostrar. Eu nunca sei. Essa é a verdadeira fenomenologia. Porque a gente não tem hipóteses, a gente não fica pensando em nada. Você vai olhando o que o boneco vai mostrando e você vai simplesmente montando um quebra-cabeça em cima daquelas informações trazidas. Então, a gente já foi em constelação com bonecos há muito tempo atrás. A gente já foi na época dos vikings. Você acredita? Na época dos vikings. É incrível. Então, não são só 3 gerações, não. São infinitas. A gente pode chegar aonde quiser. Acredito muito nisso. E realmente, assim, eu que já vivenciei as constelações, e é uma coisa muito lógica. Eu acho muito lógica. E outra coisa que é fantástico é o quanto que a informação chega para a gente de uma forma clara.
porque você pode não ter a menor noção do que está acontecendo ali. Mas, na verdade, na hora que acontece, clareia tudo, né? Você tem a emoção e você tem o conhecimento daquilo que está acontecendo, você consegue ver o que está acontecendo e sentir o que está acontecendo como uma realidade, e mesmo que você nem imagine. Né? Vamos tirar do lado pessoal e vamos botar para um lado empresarial, para as pessoas ficarem um pouco, né, mais entendidas, que eu acho que está faltando pouco tempo para a gente terminar. Mas olha só. Tem uma pessoa aqui que está falando no chat, se podem falar mais sobre isso. Sobre isso o quê? Deixa eu ver. Ao trabalhar uma culpa minha, chegamos à vida em outro planeta. A pessoa está falando isso. Pode falar sobre isso? Olha, eu acredito que pode ser em qualquer lugar, né? Nós estamos numa dimensão e num tempo estabelecido por nós. Não é que seja verdade, até porque está comprovado através da física quântica e da teoria da relatividade de Einstein que tempo e espaço não existem. Então, se pode ser em outro planeta, pode ser em qualquer outra coisa. Pode ser em outro universo, inclusive, né? Já que existem vários universos. Eu acredito que pode, e eu acredito que a única forma de você realmente saber é fazendo a constelação, Vera. Não adianta. Sabe o que eu penso? E eu acho isso muito importante. As pessoas, elas têm um pré-conceito, né? E elas botam as suas ideias e opiniões como sendo uma verdade. E aí elas fazem crítica de coisas que não sabe, não conhece, não estudou. Então, eu coloco sempre assim. Claro, quando eu era mais jovem e muito entusiasmada com as coisas, eu ficava furiosa. Eu dizia, mas como que não entende? Que burro, que não sei o quê. Agora, eu consigo, né, depois de virar uma sexagenária, eu consigo entender que cada um tem o seu momento e tem a sua história. E as pessoas o que eu não aceito ainda e coloco é, tudo bem, você tem direito de ter a tua opinião, mas você tem que estudar profundamente para poder criticar alguma coisa. Então, o fato de ninguém, né? Aliás, ontem de madrugada, porque eu sou muito nativa, eu resolvi fazer uma aula que tinha sido recentemente gravada, tá? Ontem mesmo, ao vivo, tinha sido gravada uma aula, e eu gosto muito do Gabriel de Carvalho, e eu gosto muito do que ele fala, ele é muito científico, e aí eu disse, eu vou dar uma olhada, ver o que ele está falando aí. Era uma aula que tinha sido gravada ao vivo, mas eu assisti depois. E ele começa a falar na aula uma coisa que eu amei. Eu até vou mandar um recado para ele, que eu conheço bem ele, vou dizer, eu vou usar o teu exemplo a partir de agora, né? Justamente sobre isso. Eu lembrei, porque eu falei, agora eu lembrei. Olha só o que ele disse, que as pessoas que não estudam, elas dão a sua opinião como se elas entendessem do assunto. Mas presta atenção, ele mesmo diz assim, ó, eu não posso criticar nada sobre pilotar avião, pois eu não tenho nem noção como é que faz isso. Então, se você não tem nem noção de como é que isso funciona, como que vai criticar? Ou como vai dar a sua opinião? Vai aprender, vai estudar, né? E é exatamente isso, né? Eu não sei, o pessoal diz assim, Rosângela, mas você entende de física quântica? Sim, mas eu entendo da física quântica em teoria aplicada à saúde. Eu não sei construir, por exemplo, nave espacial. Não sei. E a física quântica usa para isso. Não é verdade? Só faltava, né? Se a gente tiver mais tempo, se você tiver, não sei se você vai ter ou não mais tempo, porque nós temos uma live para fazer com a EID, né? Que é a universidade que certifica os nossos alunos, os alunos do Instituto Vera Bastos. Então, eles estão esperando, o Paulo Bataclin está esperando para fazer essa live conosco. Na verdade, eu queria só dizer assim, ó, gratidão a você pelo que você fez aí.
Isso que você faz com os bonecos é maravilhoso. Gratidão a todo esse monte de gente que está nos ouvindo. E nós vamos combinar de fazer mais uma que nós não terminamos ainda a nossa história. Verdade. E tem gente... parte 3. E tem gente pedindo, que você falou que ia falar da constelação empresarial, né? E eu te cortei para fazer a outra pergunta ali. Então, eu ia dar o exemplo da constelação empresarial para que as pessoas tivessem uma noção de que isso é possível também quando você utiliza a informação de um grupo que não necessariamente seja familiar, né? E na empresa, você consegue visualizar. Na hora de fazer a empresarial, você visualiza se as pessoas que estão agindo estão no lugar certo, estão realmente fazendo, né, o propósito da empresa. Será que essa empresa está voltada para o futuro? Se ela está presa no passado? Você consegue, inclusive, ver desta forma, sem ter a questão familiar de emocional envolvida. E era isso que eu ia dizer. Se dá para fazer a nível empresarial, imagina o quanto que a gente faz a nível pessoal, não é verdade? Mas eu acho que o Instagram vai nos derrubar. Vamos dizer para esse povo todo que nos acompanha, né, que continue nos acompanhando. Nós vamos marcar mais uma, porque é muito assunto maravilhoso. Eu estou colocando no YouTube, gravada, a outra anterior tem os bonecos. Procure que entre hoje e amanhã vai estar no meu YouTube, no canal, no meu canal do YouTube Rosângela Arnett, e eu vou mandar o link para você botar no teu canal também. Tá certo. Gravada linda que hoje eu tenho, até quero agradecer publicamente, hoje eu tenho gente para me ajudar, tanto na parte de arrumar os canais aí, os vídeos e tudo, que é o Paulo Eduardo, e a Lauren, que me ajuda no Instagram e no Face e essas coisas todas, porque a gente não dá conta de tudo, a gente tem que dar para os especialistas fazer. Pois é. Vai cair, acho que vai cair porque está dando um sinalzinho aí, né? Mas a Andréia estava pedindo para você falar sobre a soma das partes é maior do que o todo. Só que acho que ela não percebeu que você já deu essa resposta anteriormente, né? Falei. Quando ela assistir este nosso bate-papo aqui, que você vai colocar lá no YouTube, ela vai entender que você respondeu isto. Porque realmente é uma coisa, eu e ela estávamos conversando e a gente estava dizendo, menina, como é que é esse negócio de que a soma das partes é maior do que o todo? É meio impossível, porque matematicamente não dá. Matematicamente não dá, né? Só dentro da física quântica que isso é possível. Mas é muito difícil. A nossa mente ela é muito limitada pelo conhecimento que a gente tem, né? Por mais que a gente estude, a gente tem que alcançar níveis superiores, tem que deixar da coisa da racionalidade, porque a razão ela nos atrapalha muito. A gente quer prova de que A mais B é igual a C, ou que 2 mais 2 é igual a 4. Tem que ter prova disso para que a nossa razão aceite, né? E dentro da física quântica tem coisas que você tem que aceitar, porque elas são evidentes e até os físicos quânticos que são mesmo muito ligados a provas, eles fazem fórmulas matemáticas. Sim, né? Sim. A física é todinha baseada na matemática. E isso que é maravilhoso. As teorias quânticas até hoje, todas, 100% delas foram comprovadas. Mesmo aquelas que pareciam impossível, né? E que é o caso do emaranhamento quântico. E você veja que há pouco tempo, acho que em 2016, é que eles conseguiram provar
que existiam aquelas ondas gravitacionais da teoria da relatividade do Einstein. 100 anos depois eles provaram. Ou seja, tudo isso ainda está em construção, são teorias em construção, mas que são absolutamente verdadeiras, né? E aí entra também essa possibilidade da nossa mente expandir, porque nós precisamos expandir a mente para entender essas coisas, né? E no caso, por exemplo, do emaranhamento quântico, a gente sabe que não tem ainda uma explicação lógica, a não ser usando a holografia, né? O universo holográfico, que é o jeito mais lógico de entender o emaranhamento quântico, porque ele vai contra justamente a teoria da relatividade. No caso do emaranhamento quântico, você, na verdade, está acima ou numa velocidade de encontro muito maior que a velocidade da luz, considerando por Einstein que a velocidade da luz era a coisa mais veloz que existia. Nada no universo é mais rápido que a luz. Quando o emaranhamento quântico prova que é mais rápido, né?